Depois de criada a base de conhecimento, o próximo passo consiste em descrever os objetos da realidade através de objetos genexos. Para identificar os objetos da realidade, recomendamos prestar atenção aos substantivos mencionados pelos usuários. Na agência de viagens que solicitou a aplicação, nos disseram que precisam registrar os seus clientes, atrações turísticas, geralmente sugeridas, bem como os países e cidades que oferecem para visitar. A partir disso, identificamos 4 objetos da realidade a serem descritos na base de conhecimento: os clientes, as atrações turísticas, os países e as cidades. Para cada objeto identificado da realidade, criaremos um objeto genexus do tipo transação. Os primeiros objetos genexus que se definem em uma base de conhecimento são transações, porque permitem descrever os objetos ou atores da realidade. Vamos a genexus para fazê-lo. Para criar um objeto genexus, selecione File, New Object. Selecionamos esta opção e vemos que se abre a seguinte caixa de diálogo para criar um objeto genexus, onde podemos escolher o tipo de objeto a criar. Selecionamos o tipo de objeto transação e daremos à nova transação que estamos criando o nome Customer, em português, cliente. Pressionamos o botão Create. E aqui podemos ver a transação criada, pronta para começarmos a definir primeiro a sua estrutura. Qualquer transação criada irá conter estas seções que iremos explicando oportunamente. A estrutura de uma transação permite definir os atributos ou campos que descrevem o objeto da realidade. Na agência de viagens, nos informaram que para cada cliente interessa registrar o seu nome, sobrenome, endereço, telefone e e-mail. Então, esses dados que devem ser registrados para cada cliente correspondem aos atributos a serem definidos para esta transação. Em seguida, começamos a definir os atributos da transação Customer. Vemos que se cria uma primeira linha para definir o primeiro atributo, e observamos que existe um ícone de chave associado a esta linha. Isto ocorre porque em qualquer transação é necessário definir um atributo ou conjunto de atributos como identificador ou chave. O conceito de identificador ou chave tem por objetivo permitir identificar de forma única cada cliente registrado, ou o objeto da realidade em questão. Em outras palavras, não será possível inserir 2 clientes com o mesmo valor de identificador. Vamos agora definir o atributo-chave da transação Customer. Uma vez que não nos solicitaram que armazenássemos o passaporte ou cédula de identidade, que poderiam ser dados candidatos a serem definidos como identificadores, criaremos um atributo com o nome Customer ID, o qual é uma abreviação de Customer Identifier, ou seja, identificador de cliente. E em breve, veremos como fazer para que se autonumere correlativamente. Notamos que ao digitar ponto no teclado, genexus escreve o nome da transação como prefixo no nome do atributo. Resta somente digitar a continuação do prefixo Customer, a palavra ID. Pressionamos Tab e temos que escolher o tipo de dados que este atributo armazenará. Se pressionamos a seta, vemos os tipos de dados que genexus nos oferece. E vamos deixar para este atributo o tipo de dados sugerido, ou seja, numérico de 4 dígitos, sem decimais. Pressionamos Enter e vamos passar a definir o segundo atributo. Cria-se uma nova linha. Novamente digitamos ponto e completamos o nome do atributo, Name, ou seja, Customer Name, nome do cliente. Para definir o tipo de dados que armazenará o atributo Customer Name, neste caso, selecionaremos o tipo de dados Character. Notamos que se pressionamos a abertura de parênteses, o tamanho por padrão que nos oferece é de 20 caracteres, e o deixaremos assim. Com o mesmo procedimento, incluímos o atributo Customer Last Name, ou seja, sobrenome do cliente, que também será do tipo Character de comprimento 20. Agora, definimos o atributo Customer Address, endereço do cliente, e vemos que, neste caso, o tipo de dados se atribuiu automaticamente. Genexus percebeu que queremos criar um atributo cujo nome coincide em parte com um tipo de dados existente. Continuamos com Customer Phone, telefone do cliente, e vemos que Genexus atribuiu o tipo de dados Phone. E por último, incluímos o atributo Customer Email, que Genexus atribui o tipo de dados e-mail. Em particular, os tipos de dados address, phone e e-mail são tipos de dados especiais
chamados domínios semânticos. E mais tarde, veremos que quando trabalhamos com eles, incluem funcionalidades que são próprias de um endereço, um telefone ou um e-mail, respectivamente. Agora, gravaremos essa transação. Notemos que até agora está nos mostrando um asterisco nesta aba, com o nome da transação Customer. Isto significa que a transação está sendo editada. E quando salvamos as alterações, o asterisco desaparece e a transação aparece na janela KB Explorer. Selecionemos agora a aba Webform e vemos que, considerando que a nossa aplicação é uma aplicação web, GeneXus desenhou automaticamente, conforme a estrutura definida, um formulário web, de modo que através dele os usuários podem executar inserções, modificações e exclusões de clientes. Dispomos de uma ferramenta para conseguir ver como ficará o form web em execução, de acordo com o tamanho da tela. Abrimos essa janela através do menu View, Other Tool Windows, Form Preview. Podemos observar que aqui embaixo nos indica o tamanho da tela em que o form ficará dessa maneira, onde é possível ver que todos os controles se alinham à esquerda, com os títulos em cima. Trata-se de um telefone, tamanho de tela Extra Small. Se aumentarmos a tela para que o tamanho seja Small, como a de um tablet, podemos ver como os controles se adaptam para mostrar a informação de acordo com esse tamanho. Desta vez, vemos os títulos à esquerda dos campos e com um recuo, ou seja, as aplicações web serão responsivas ou, com outras palavras, utilizarão o Responsive Web Design.